Fala galera, que falando de vocês, Link do nosso de LinkedIn. E hoje, galera, eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foi a minha experiência de criar a minha fonte, a Gal. Primeiro que eu comecei a criar ela 12 de outubro para um projeto da escola. Eu basicamente estou cursando curso técnico, estou cursando desenvolvimento de sistemas. E eu tive que fazer um projeto de design. E a minha ideia foi criar uma fonte. E o nome dela é Gal Fonte. Gal porque a ideia do nosso projeto era criar uma fonte para um restaurante. Então, com essa ideia, ela teria que ser inspirada em galinha. E assim surgiu ela. Olha que fonte linda, bonitinha, maravilhosa. Cara, é minha paixão de vida, cara. E primeira parada que eu quero falar pra vocês sobre o quão louco foi criar uma fonte é que quando eu comecei a criar ela, eu lembro que eu tava na minha cabeça assim, cara, é uma fonte que a gente tem que criar inspirada numa galinha. Cara, como fica na fonte inspirada numa galinha? A gente tem que fazer uma parada que seja legal. Então, bora criar cada letra uma galinha diferente? Irmão, que merda deu. Porque no início não tinha nada que batia. A fonte era completamente embaralhada e não fazia o menor sentido. Então deu uma dor de cabeça muito grande da gente criar tudo isso, planejar como foi tudo isso. Mas no fim, conseguimos fazê-la, onde em vez de atribuir a galinhas, pegamos características. E é uma parada que eu percebi quando você se cria uma fonte, você se atribui características. Então pegue características que você vê que uma fonte tem e crie e faça coisa a partir dessas características. Por exemplo, uma característica que a gente pegou muito sobre a Gal é que ela tem que ser deformada, mas ao mesmo tempo ela tem que ser simétrica. Então, o nosso I ele é deformado, mas o nosso V ele é um pouco mais simétrico. O nosso T é meio deformado, mas você tá vendo essa curvinha? Ela é simétrica. Uma deformidade em simetria. A gente achou que ficou uma combinação legal. Ela ficou bonita, ela ficou estilosa no princípio dela. A gente inspirou ela um pouco no Comic Sans, mas a gente tentou ainda assim manter muito o nosso visual do que a gente achou agradável. E alguns desafios que eu tive com ela que eu não imagino, não, assim, qualquer pessoa que tá vendo isso aqui e imagina um dia criar uma fonte, irmão, paradas muito mais complicadas você imagina. Tracking de fonte, cara, fonte sem tracking é tipo, você vai criar uma merda. A fonte ela tem que ter tracking. Se uma fonte que você for criar, ela não ter tracking, é balela que ela vai sair cagada. Porque ela vai sair com alguma parte que não devia, ela vai sair com alguma deformidade, você vai escrever, ela vai acabar embaralhando. E tem uma parada que foi como eu falei pra você, que era, ela tem muito risco de ficar muito estranha, cara. Quando você se fala de uma fonte, o risco dela ficar estranha é muito grande. É muito grande. Porque a gente tá falando, meu maninho, não é de qualquer coisa. A gente tá falando de você pegar uma escrita e basicamente pegar e deformar ela é horrível. Então você tem que pegar ela e deixar ela o mais padrão possível pra ela não ficar muito estranha, principalmente quando se fala de uma galinha. No nosso caso, realmente foi muito difícil porque ele tava falando de uma galinha, ela tem que remeter a uma galinha, mas ainda assim o risco dela ficar bizarra é muito grande. Outra parada é que o Windows é uma merda. Cara, eu já falei muito sobre isso, cara, o Windows é uma merda, o Windows é uma merda. Eu só não saio do Windows por causa do PowerPoint, porque eu uso muito PowerPoint, mas assim, o Windows é uma merda, porque o Windows ele um bug muito comum que tava acontecendo era sobre tracking. O nosso espaçamento tava com tracking muito alto. Então toda vez que você apertava espaço, aparecia um bloco preto. Cara, um erro horrível, mas a gente conseguiu resolver. Vamos lá. E espaçamento corrigido, né? Que ele tem a ver muito com tracking, mas é basicamente esse probleminha que a gente tava tendo com o Windows, sem contar que o Windows, você não conseguia baixar outra fonte, você não conseguia atualizar a fonte que você tem, você tinha que criar múltiplas versões da mesma fonte que você tem, e eu não faço a menor ideia do que pro Windows foi assim. Mas uma parada que eu queria dizer por experiência própria é que foi uma parada meio desafiadora eu criar isso. Porque eu nunca imaginei em criar uma fonte na minha vida e eu tentei criar, eu vou ser zero, pra impressionar. Fazendo prototipagem no Figma, eu chego com uma fonte, eu criei pra impressionar. Eu consegui chegar no meu motivo e foi muito desafiador, mas a gente conseguiu terminar. A fonte ela ficou bonita. Cara, tem umas versões iniciais, irmão, que ela tava bizarra. Assim, ela tava muito estranha, ela tava muito, muito, muito estranha. Assim, você batia o olho e falava, mano, você tá fazendo merda, não vai ser uma parada daqui. E a gente conseguiu sair, por mais que teve muitas críticas, muita gente que não acreditou que a nossa fonte ia sair, a nossa fonte conseguiu sair. E eu queria falar pra pessoa que tá vendo isso aqui, que planeja criar uma fonte, tome cuidado, Adobe Illustrator na veia,
fé e se desafia a isso, né? Desafia, é um desafio que vai valer a pena. Tem tanta dor de cabeça pra poder fazer isso daqui, pra funcionar, porque tava bugando. Ver isso funcionando pra mim hoje é até meio louco, mas é gratificante. Sério, é muito gratificante. Você vê que depois de tanto bug, da fonte ela tá diminuindo e aí ela começar a entrar em sobreposição e ficava toda bugada. E hoje eu tava mostrando isso aqui pra vocês e ela tá como? Ela tá bonitinha, cara. Ela tá bonitinha, ela tá perfeição. É a melhor fonte do mundo? Não é, mas é a minha fonte. E muito obrigado por ter visto esse vídeo até o fim. E comentem aí ovo com frango.